Olá, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Os senhores sabem por que o Marcelo Crivella, né, ex-prefeito do Rio, o atual prefeito do Rio, podemos dizer assim, ainda não acabou o ano, né? Ele foi preso nessa operação que envolveu o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Gente, cá para nós, o Rio de Janeiro é uma cidade tão bonita, né? O estado do Rio de Janeiro. O que é que acontece ali no Rio de Janeiro, né? O sujeito ali para ser um governador, para ser um prefeito, tem que realmente. É complicado a situação ali no Rio de Janeiro. Nesses últimos 3 anos, por exemplo, nós tivemos ali no Rio de Janeiro 5 ex-governadores presos. 5 ex-governadores presos. E agora o Marcelo Crivella, que é da Igreja Universal, acho que o cargo dele é o bispo, né, da Igreja Universal. Ele foi preso nessa operação denominada QG da propina, porque, segundo informação, tinha uma sala no prédio público lá, né? O sujeito nem sequer era servidor público, mas tinha lá uma sala no prédio público e naquela sala funcionava lá o que se denominou QG, né? Quartel da propina, né? Quartel Central, Comando da Propina, né? É complicado. Então veja só, ele foi preso e os seus advogados, eu digo seus advogados porque 5 advogados entraram com o habeas corpus, né, requerendo aí a revogação da prisão preventiva. Habeas corpus HC 636-740 do Rio de Janeiro. Exatamente. Relator ministro Antônio Saldanha Palheiro. Então você sabe por que o ministro do STJ determinou que o Marcelo Crivella tivesse sua prisão preventiva revogada. Vamos trazer aqui o julgado, né, a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele traz aqui os pontos que realmente levaram à decisão do ministro de soltar o Marcelo Crivella, né? Vamos observar aqui esse HC. Claro que não vamos ler todo o HC, né, porque tomaria muito tempo, mas vamos ler apenas os pontos principais aqui para os senhores, tá bom? Uma outra observação que o Marcelo Crivella, ele é apontado como o líder, né? O líder dessa organização. É complicado aí a situação do Marcelo Crivella, não é? E isso acaba refletindo também na instituição religiosa, né? Queira ou não, isso acaba refletindo de alguma forma. Vamos aqui ler em partes aqui essa decisão desse HC, tá bom? Neste HC, o paciente encontra-se preso em razão de ordem da desembargadora Rosa Helena Macedo Guita, do primeiro grupo de câmaras criminais do TJ Rio de Janeiro, que decretou a prisão preventiva e suspendeu o exercício do cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro em razão da prática em tese de condutas de... Aí lá vai aqui os crimes que o Marcelo Crivella está sendo aqui investigado, hein? Organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa, né? São aqui esses crimes aqui que o Marcelo Crivella está sendo investigado. Vamos continuar aqui. Então ele está preso por essas razões, no caso estava preso, acho que nessas alturas ele já foi colocado em liberdade, e aí o advogado, os advogados, não vou ler, como eu disse, vai tomar tempo, os advogados trouxeram vários argumentos numa defesa, como qualquer advogado faz, advogado não existe das suas atribuições, como advogado faz, alegou que não havia o fumo comicio delicti, isso é, prova da materialidade e indício suficiente de autoria, né? Alegou que a medida foi desnecessária, alegou que realmente a prisão preventiva não cabia nesse momento, que o que eles estavam querendo é sentenciar antecipadamente, né, os supostos crimes praticados pelo investigado,
que a prisão seria aí, um tipo de antecipação de condenação, alegou várias coisas, vários pedidos, né? Vários argumentos, claro, é comum. E aí vamos ver aqui qual foi a decisão do senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, né? Os advogados requereram que concessão de liminar para que seja revogada imediatamente, requereram para que fosse revogada a prisão preventiva, que já foi no caso. E aí vamos ver o que decidiu aqui o senhor ministro. Vamos lá. O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipótese de patente legalidade demonstrada de plano. Quando ele analisou a decisão da relatora, né, do TJ do Rio de Janeiro, ele disse que a relatora, quando decretou lá a prisão preventiva, né, quando ela decretou a prisão preventiva, ela não cometeu nenhuma ilegalidade, porque, segundo o ministro, realmente ela examinou, né, ela aplicou a legalidade, né. Isso foi durante um plantão, né? Isso foi durante um plantão. Ela estava no exercício lá de grupo das câmaras criminais, né? Isso foi durante o plantão. E aí ela deferiu esse pedido de medida de prisão preventiva. Ele disse que na hora que ela examinou o pedido e ela decretou a prisão preventiva, ela examinou a legalidade, trouxe a autêntica legalidade, estava no exercício das suas funções, mas o ministro considerou que faltou a magistrada observar outros requisitos que são cabíveis para a decretação da prisão preventiva. Inclusive, eu já falei aqui no meu canal a respeito das hipóteses de cabimento, né, da prisão preventiva. Então, o ministro falou que a magistrada deixou de observar aí ainda alguns requisitos a mais que poderiam ser observados, né? Então vamos lá, vamos em primeiro lugar, qual foi a primeira observação feita aqui pelo o ministro, né? O ministro disse que a primeira coisa que a magistrada não observou foi a impossibilidade de adoção de medida cautelar substitutiva menos gravosa. Então ele quis dizer o seguinte, que ainda existiam naquele momento outras medidas, né, que poderiam ser aplicadas, né, ao investigado, sem que fosse decretada a máxima segregação do momento, que é sempre a prisão preventiva, né, a segregação máxima, a medida cautelar máxima, né, que está lá no artigo 282, parágrafo 6º. O que é que está lá nesse dispositivo? Diz que a prisão preventiva ela só poderá ser decretada quando for incabível a aplicação de outras medidas cautelares. Então, ele entendeu que naquele momento cabia ainda a aplicação de outras medidas cautelares sem que seja a prisão preventiva, sem que fosse a prisão preventiva naquele momento. Então, ele disse que ainda era cabível a aplicação de outras medidas cautelares, que vocês vão ver lá embaixo quais foram as medidas cautelares diversas da prisão que o ministro do Superior Tribunal de Justiça aplicou. Então ele observou que ele trouxe esse apontamento, que a magistrada não observou a impossibilidade, diz que a magistrada não deixou caracterizado lá, não deixou caracterizada na sua decisão a impossibilidade de adoção de outras medidas cautelares, né? Porque quando o juiz decreta a prisão preventiva, ele tem que deixar bem claro lá de que não existe possibilidade alguma de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Vamos continuando aqui. A segunda observação que o ministro fez foi a seguinte, que a prisão preventiva deve ser algo imprescindível. Exatamente, a prisão preventiva, segundo ele aqui, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente impede a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando esta qual a prisão preventiva for considerada imprescindível. Tá? E aqui ele traz um julgado do seu próprio tribunal, que diz aqui um fragmento: com o advento da Lei 12.403 de 2011, a prisão preventiva passou a ser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente
quando comprovada a sua inequívoca necessidade. Mas agora tem uma nova lei, né? A Lei 13.964 de 2019, que fortaleceu mais esse entendimento, não é isso? De que a prisão preventiva só deve ser aplicada quando ela for a medida extremamente possível dentro de uma investigação, dentro de um processo, né? Quando realmente se há necessidade de sua aplicação. Vamos continuar aqui mais uma vez qual foram os outros apontamentos que trouxe aqui o ministro. Bom, o ministro também trouxe aqui um dos novos requisitos para a decretação da prisão preventiva, que é o perigo de estado de liberdade. Está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Temos lá o fumo commissi delicti e o periculo libertatis, né? O periculo libertatis é garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, não é isso? Conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E agora, mais um requisito, que é o perigo de estado de liberdade. Então, quando o juiz vai decretar a prisão preventiva, tem que estar presente o perigo concreto do estado da liberdade do investigado ou do processado. Foi bem o que ele disse aqui. Cabe ressaltar que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado. Desse modo, a decisão judicial que decreta a medida extrema deve fundamentar-se em fatos concretos, dos quais possa se extrair que a liberdade do paciente representa perigo, né, ao desenvolvimento das investigações. Tá? Então, o perigo do estado de liberdade foi uma das teses aqui apresentadas pelo ministro. Vamos continuando aqui. Aqui também um novo parágrafo, ele traz novamente o perigo de estado de liberdade. Nesse contexto, em meu sentir, no caso dos autos, as circunstâncias apresentadas não são suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente, de modo a justificar o emprego da cautela máxima, qual seja a prisão preventiva. Vamos continuando aqui. Qual foi a outra tese apresentada por ele? Não é? Aqui eu já falei, mas ele aqui retorna a trazer que, sob esse enfoque, quanto à adoção de medida cautelar substitutiva, a relatora nem sequer fez a análise minuciosa das circunstâncias fáticas para não aplicação da medida cautelar menos gravosa. Ele disse que ela decretou, mas, segundo o ministro, ela não analisou de forma minuciosa, né, circunstâncias fáticas para que aplicasse medidas cautelares diversas da prisão. Medida menos gravosa, né? Vamos lá, vamos para mais um aqui. E aqui também ele trouxe, para motivar aqui a sua decisão, a idade e o risco de contrair doença, né? De bom alvitre, de boa lembrança, né? Ressaltar que é público e notório que o paciente, agente político, tem mais de 60 anos de idade, estando, pois, enquadrado dentre os grupos de risco de contaminação do Covid. Então, ele suscitou aqui a questão da idade e a questão do risco de pegar uma doença, a Covid, no sistema prisional. Para reforçar esse entendimento, ele apresentou aqui aquele entendimento, né, do próprio TSTJ, que quando os crimes agora, neste momento de Covid, né, não forem praticados com violência ou grave ameaça e também não houver uma extrema gravidade de periculosidade do agente, o agente pode ser colocado aí em liberdade, né? E também apresentou aqui uma decisão também do STF nesse sentido. E mais, ele agora, né, observando todos estes requisitos, o que é que ele aplicou? Ele aplicou a prisão domiciliar acompanhado de algumas medidas cautelares diversas da prisão, que eu vou ler para vocês aqui agora. Quais foram as medidas cautelares determinadas junto com a prisão domiciliar de Marcelo Crivella? Vamos ler aqui agora. Em primeiro lugar, né? Indicação do endereço onde cumprirá a prisão domiciliar, hora deferida, franqueando acesso antecipado à autoridade policial para aferir, no caso, suas condições e retirada de toda e qualquer forma de contato exterior. Letra B. No caso, a polícia, né, o ministro determinou que a polícia fosse lá na residência, né,
aferir as condições e retirada de toda e qualquer forma de contato exterior. Tá? Letra B. Essa autoridade policial, no caso, é o delegado de polícia, né? De forma a deferir, né? Aqui, interessante que ele traz aqui, ó, acesso antecipado à autoridade policial para aferir suas condições e retirada de toda e qualquer forma de contato exterior. Então, antes dele chegar em casa, com certeza a polícia já foi lá, o delegado de polícia com seus agentes já foram lá e já fizeram a averiguação na residência. Letra B. Permissão de acesso, sempre que necessário, da autoridade policial. Então, a qualquer momento, sempre que necessário, o delegado de polícia vai lá na casa, o delegado que está investigando vai na casa lá, poderá ir na casa do Marcelo Crivella, observar se realmente estão sendo cumpridas aí essas medidas. Né? Letra C. Proibição de contato com terceiro, seja quem for, né? Salvo familiares próximos, profissionais da saúde e advogados devida e previamente constituído. Bom, isso aqui não é muito fácil, né? Será que ele vai cumprir isso aqui mesmo? Bom, vamos continuar aqui. Letra D. Desligamento das linhas telefônicas fixas e entrega à autoridade policial, ao delegado de polícia, né, de todos os telefones móveis, bem como computadores, laptop e tablet que possua. Então, nesse caso, o da família não foi determinado. Então, o Marcelo Crivella vai estar lá na sua residência, vai poder utilizar o telefone da sua esposa, né? O telefone do seu neto, dos seus filhos, né? Porque aqui a decisão foi do que ele possui, mas não da esposa dos filhos, né? Então, isso aqui não é, acho que não vai funcionar. Na prática, isso aqui não funciona, né? Não funciona. Na verdade, as medidas cautelares diversas da prisão, é muito difícil o investigado cumprir todas elas, né? Vamos continuando. Letra E. Proibição de saída sem prévia autorização e vedação a contatos telefônicos. Isso aqui não vai ser... É complicado isso aqui, não é? Letra F. Monitoramento eletrônico, aqui conhecido como tornozeleira eletrônica. Bom, aqui essa letra E é interessante, né? Proibição de saída sem prévia autorização e vedação a contatos telefônicos. Olha, veja só. Eu brinquei até com a minha esposa dizendo o seguinte, que é melhor, não é? É melhor às vezes que o sujeito fique em prisão domiciliar, em tese, para não ter contato telefônico, do que ele ficar no presídio, né? Porque no presídio é muito mais fácil ele usar um telefone no presídio do que em casa. Então, pelo menos na casa dele, vai ser tudo monitorado, etc. E se ficasse no presídio, aí tranquilidade, né? Usar o telefone ali no presídio. Então é isso aí. Essas foi aqui no caso a revogação da prisão preventiva que foi aplicada ao Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que está afastado por determinação judicial, e as medidas cautelares diversas da prisão que lhe foram determinada, né? As medidas que foram determinadas por ordem judicial, por ordem do ministro do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo conteúdo.